é fiel. E a graça de Deus, as misericórdias de Deus se passam de geração em geração. Eu ainda não comecei a mensagem, mas eu quero dizer para os irmãos esta noite, antes de começar a mensagem. De vez em quando pessoas dizem para mim, pastor, a igreja precisa voltar aos velhos tempos. Eu digo, não. Deus é o Deus do presente. O Espírito de Deus está atuando hoje. E eu não quero voltar para o passado. Eu quero viver na plenitude do Espírito Santo hoje. E permitir que Deus tenha 100% da minha vida, da minha consagração a Ele. E que ao longo dos anos que Deus ainda vai me dar, eu possa ouvir como é que vocês estão andando na plenitude do Espírito Santo e Deus abençoando esta igreja. Pastor, é uma alegria estar com o irmão. Eu tenho estado em muitos cultos de ordenação, mas quando o irmão cantou lá em Londrina essa noite, Deus, o Espírito Santo, ungiu o irmão. Quem era que estava cantando com o irmão? Desculpa, você se lembra? No culto de ordenação, não foi culto de ordenação, foi assembleia, sim, agora. Ok, foi sua esposa e mais uma pessoa. Ok, 3 pessoas. E quando vocês cantaram, eu fiquei transportado lá para o céu. Deus permitiu que eu voltasse, passar alguns dias ainda aqui, né? Mas foi um dos momentos marcantes na minha vida, ouvindo vocês louvando ao Senhor e já entendendo um pouco do compromisso do ministério, ou muito, devo dizer, do ministério, ali cantando essa música de adoração e consagração. Foi fantástico. E que Deus dê para vocês o desejo dos seus corações. Às vezes pessoas dizem que o ministério é difícil, mas há muitas recompensas. E Brenda, eu estou aqui e vendo pessoas como vocês que estão seguindo ao Senhor, andando nas pegadas do Mestre, nos lembra que valeu a pena. Chegamos no Brasil 40 anos atrás. E em 2018 vocês vão celebrar 40 anos desta igreja. E queremos que vocês possam continuar servindo ao Senhor. Talvez vocês pensem, por que é que estamos viajando por aqui? Minha esposa é coordenadora de uma escola evangélica no interior de São Paulo, na cidade de Atibaia. Lá também faz frio, gente. Venham nos visitar e vocês vão concordar que faz frio lá. Mas Brenda teve alguns dias de férias, a partir de sexta-feira passada, não agora, e decidimos voltar, viajar um pouco aqui pelo sul e matar saudades. E estávamos viajando por aqui, Pinhão. Assim é que chama, não é? É Pinhão? Pinhão. Obrigado, irmão. E se eu errar no português, pode continuar me corrigindo, tá? Pinhão ali, cozido e cru. Paramos o carro e viajamos não sei quantos quilômetros, Brenda descascando, a parte mais difícil. E ela descascava e passava, e eu comendo e dirigindo, e tem sido uma semana preciosa. Amanhã voltamos para Atibaia, e esta semana Brenda tem que voltar para as aulas. E não nas aulas, mas preparativos para as aulas. Eu casei-me com uma moça bem mais nova do que eu já me aposentei. Mas ela ainda não se aposentou, então ela está continuando na ativa. E uma das coisas que aconteceu esta semana na viagem, passamos por Jaraguá do Sul. Quantos de vocês conhecem Jaraguá do Sul? Boa cidade, linda cidade. E eu gosto muito de coisas ligadas à mecânica, eletricidade. E lá naquela cidade eles têm um museu da fábrica WEG. Assim é que pronuncia, ajude-me a interpretar. WEG? W-E-G. WEG? WEG. WEG, ok. Os alemães. Minha esposa é Warkentin. Não é o nome dela de família é
em inglês, Workentin, mas é Varkentin, não? Veg. E estamos lá naquela cidade e observamos WEG, os nomes, sigla, não é? Dos 3 homens que fundaram aquela grande firma que hoje é uma potência global, mundial. E fomos lendo. Se vocês um dia andar comigo em museu, tenham paciência, viu? Porque ela falou muita paciência, porque eu gosto de ler tudo que está escrito lá. Eu já li várias vezes. Não, eu já li o que está lá, mas eu gosto de ler. E eu estava lendo e eu fiquei tocado por uma coisa. Aqueles 3 homens que não sei que tinha muito dinheiro de início. Um deles andava de bicicleta, mas eles tinham uma visão. Eles tinham uma missão. Eles tinham um compromisso. E por causa daquela visão e aquele compromisso, chegou a, em poucos anos, relativamente poucos anos, existir WEG, uma companhia multinacional, que hoje tem fábricas em muitos lugares. 1962, se não me engano, foi que começaram lá. Cristo começou a igreja dele, passando para a igreja uma visão. E ele falou que a visão que ele queria para a sua igreja era que fosse uma igreja onde ele é o Senhor, onde há comunhão entre os irmãos e onde Jesus Cristo é o Senhor. Você vai dizer, pastor, você vai falar sobre santidade? Vou. Porque quando eu comecei meu ministério, eu fui procurando na Bíblia versículos que eu podia dizer, este é um versículo que fala de santidade. E eu marcava, grifava aquele versículo, colocava ali, hoje, esta semana eu vou pregar sobre este versículo que fala de santidade. Estes cabelos grisalhos têm me ensinado que a Bíblia, do início até o fim, é um livro que fala sobre santidade. Não há um versículo aqui e outro versículo ali, mas a Bíblia toda fala sobre santidade. E esta noite eu gostaria de falar um pouco sobre o que significa uma vida santa. Uma vida que é sob a autoridade de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E para entender melhor, eu gostaria que vocês se lembrem lá do primeiro capítulo da Bíblia. Você se lembra que antes de pecado entrar no jardim, que a Bíblia diz que Deus e Adão e Eva andavam em comunhão. Você já imaginou como foi? Você gosta de flores? Eu gosto de flores. Talvez é por esse motivo que Brenda e eu gostamos de viajar e ver a beleza da natureza. Mas vamos imaginar Deus andando com Adão e Eva. E Adão disse, olha, que flor bonita. E Deus, e eu estou imaginando agora, e Deus disse, essa flor amarela um dia vai alegrar os campos do Brasil. E eles vão chamar de ipé. Ah, Adão falou, ipé, ipé. E mais na frente, a Eva disse, olha essa flor tão linda. Ah, Deus ia dizer, um dia essa flor manacá vai alegrar o povo lá do Brasil.
E nós dizemos, não foi assim. Como pode ser? A Bíblia diz que eles tiveram comunhão. E eles conversavam. Mas um dia, por causa do pecado, eles se esconderam com medo de Deus. Não foi Deus que criou uma barreira, mas foi o pecado. O último livro da Bíblia, Apocalipse, lá no capítulo 3 e versículo 20. Vamos ler esta noite. Estamos falando de comunhão e o que Deus quer para seu povo. E esta noite vamos ler o que é que Deus deseja para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Apocalipse 3, versículo 19, versículo 20. Eu estou usando a versão A Mensagem, talvez seja um pouco diferente da sua. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo. Anjo de Deus falando, não é? Para o querido, o João. Estava dizendo para a igreja de Laodicea, uma igreja que estava vivendo muito longe do que Deus desejava para a igreja. Não estava andando em comunhão com Deus da forma que ele queria. E ele fala estas palavras: costumo chamar a responsabilidade àqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Versículo 20. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e jantar com vocês. Tive o privilégio esta manhã de estar na igreja de Jardim das Américas. E eu contei para os irmãos de lá que logo que chegamos ao Brasil, estamos lutando com a língua portuguesa, tentando aprender a nos expressar em português. E eu me lembro muito bem que fomos convidados para cuidar da igreja Americana. E fomos lá, eu escrevendo as mensagens, não é, para poder pregar as mensagens. E o povo brasileiro nos recebeu tão bem. Nos Estados Unidos, quando damos a mão, fazemos assim, não é? O povo brasileiro faz assim. E nós nos sentimos tão bem recebidos aqui no Brasil. E quando fomos lá para a igreja americana, o povo olhou para nós e falávamos com muitos erros no português, mas eles nos abraçaram e nos convidavam para almoçar com eles. Gente, comida boa. E tinha uma querida irmã, até hoje eu guardo o nome de Dona Maria Cremasco. Pelo nome vocês já vão saber, uma boa italiana. E ela sabia preparar comida boa, viu? E Dona Maria Cremasco nos convidava para o almoço depois do culto, domingo de manhã. Íamos lá e sentávamos. A comida era fantástica, mas ainda melhor era a comunhão que tivemos à volta daquela mesa. E nós ficamos sabendo sobre o sofrimento que ela tinha passado. Nós ficamos sabendo dos momentos de alegria. E podem imaginar, depois de 40 anos, Brenda e eu nos lembramos da querida irmã Maria Cremasco, porque tivemos comunhão à volta daquela mesa. Jesus Cristo, no último livro da Bíblia, lemos
que ele disse para uma igreja que não estava vivendo à altura, vivendo muito aquém do que Deus queria. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir seu coração à porta, eu entrarei e teremos comunhão um com o outro. Glória a Deus! Comunhão. Comunhão que transforma. Comunhão que santifica. Comunhão que nos dá um propósito na vida. E apesar de lá no livro de Gênesis, o homem dizer, nós vamos por outro caminho. Nós não vamos dar ouvidos para o que Deus falou. E um impostor veio e ele disse, tem um jeitinho, você não tem que realmente colocar ele como Deus da sua vida. Você pode ter um pé aqui, um pé ali, e você pode ter sua aliança dividida, lealdade dividida. E aquele impostor que entrou lá, no jardim do Éden, e no coração daquele casal, estragou o jardim do Éden. Porque Deus queria, e até hoje quer para nós, comunhão. Amém? Comunhão. Onde nós podemos, no fim do dia, colocar a nossa cabeça no travesseiro e estar em paz com Deus. E não ficar à noite dizendo, será que alguém vai descobrir? Será que alguém vai falar? Qual é o termo que estamos ouvindo diariamente nos jornais e no jornal, na TV agora? Delator, é? Delator, aquele que... Estou em Curitiba, agora percebi, não é? Aquele que vai falar o que aconteceu. E Deus quer para nós uma vida de paz. No início deste ano, a palavra que Deus colocou no meu coração foi Shalom. Shalom. Paz. Paz com Deus e paz com o meu próximo. E eu, este ano, fui lembrado, e todos nós fomos lembrados, que há um impostor. Alguém que quer vir de fora, alguém que quer estragar. Dia 24 de março, provavelmente você se lembra bem de ter assistido às notícias de um avião, indo lá da Espanha, indo para a Alemanha. O piloto sai da cabine de controle e deixa nas mãos de um rapaz que não merecia a confiança nem do capitão e nem dos que estavam naquele avião. E eu sei que aquele rapaz, aquele jovem, teve doença, e eu não estou aqui hoje falando de doenças físicas, emocionais, mentais, não estou falando disso. Eu estou falando de pecado, que traz desastre para nós mesmos e traz consequências para outras pessoas. E quando o capitão estava ali batendo, deixa-me entrar, aquele rapaz insistiu e levou 150 pessoas à morte. Você conhece algumas pessoas que têm decidido que, em vez de abrir a porta do seu coração e deixar Jesus Cristo ser o Senhor, o capitão da sua vida, eles ficaram, para assim dizer, com a chave daquela porta na mão e dizendo, eu vou mandar na minha vida. E tem sido desastre para eles e desastre para outras pessoas. A Bíblia fala que Deus deseja o quê para nós? Desastre? Não. Comunhão. Uma vida abençoada. Então, nesta noite, eu gostaria que os irmãos acompanhem comigo e vamos ler sobre algumas pessoas que descobriram como
ter comunhão com Deus, como ter uma vida abençoada. Vamos primeiramente lá para ler em Salmo 32. Salmo 32. Tinha um rei que gozava de comunhão com Deus. E ele pensou que ele podia agir da forma que ele entendia e encobrir o pecado. E Davi sofreu as consequências. Salmo 32, versículos 1 ao 5. Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Versículo 2. Considere-se afortunado. O Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada dele. Ouviram? Não temos que esconder. Não temos que andar com medo pensando alguém vai descobrir. Podemos viver na luz. Na luz. Vida transparente com Deus e com nosso próximo. Versículo 3, quando guardei tudo para mim, o rei falando aqui, quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Versículo 5, então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Glória a Deus. Falamos que em Gênesis, Adão e Eva pecaram, sofreram as consequências. Anos depois, um rei. Imaginamos que geralmente os poderosos podem encobrir tudo. Mas todos nós temos que viver com nossa consciência. E o rei Davi falou, eu não aguento mais. Eu vou confessar. E ele disse, quando ele confessou, estava Deus pronto para receber ele, como o pai que recebeu o filho pródigo. E ele falou, seja bem-vindo em casa. Venha à mesa, vamos sentar, vamos cear, vamos ter comunhão como tínhamos antes. Esta noite vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para nos lembrar, se há qualquer coisa na nossa vida que está criando uma barreira entre nós e Deus, devemos pedir perdão dele para restaurar a nossa comunhão com Deus. Vamos lá para o Novo Testamento. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. 19 e 20. Paulo era um que dependia da sua astúcia, da sua inteligência. E Paulo achou que ele podia ganhar para si a salvação através do que ele fazia. E seu legado, tudo o que ele tinha feito. E de repente um dia ele percebeu que não é as coisas que eu faço, mas é a graça de Deus derramada na minha vida que traz para mim a salvação. Glória a Deus. Então vamos ler o testemunho de Paulo, versículos 19 e 20. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funciona. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. Gostaram? Eu gostei.
Deixei de ser homem da lei para ser homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego carnal não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Agora, Cristo vive em mim. Se eu tivesse que esta noite resumir santidade, irmãos, é um momento que nos leva para uma vida. A santificação, devo dizer, é um momento que nos leva para uma vida de santidade. Deixa-me ilustrar dessa forma. Já falei que minha esposa é daqueles lá dos Estados Unidos, eu nasci na Inglaterra. E meus pais ingleses, não é? Muito ingleses, queriam inculcar em mim um respeito pela rainha da Inglaterra. E quando estávamos na Inglaterra, uma vez ela passou na carruagem dela e eles falaram que eu tinha que tirar meu boné, não é? Para a rainha da Inglaterra. E eu me lembro, e é só uma ilustração que eu estou tentando passar para os irmãos esta noite. Eu me lembro de alguém dizer, quando eu me posicionar perante o Rei dos Reis, eu não vou ajoelhar só de um joelho, mas quando eu vou me posicionar perante Deus, eu vou dos dois joelhos no chão, porque Ele vai ser o Rei da minha vida. Eu conheço algumas pessoas que vêm e eles tiram o chapéu. Ah, sim, Deus, oh, sim, todos somos iguais, sim. E eles dizem, temos que respeitar a Deus. Deus não precisa do seu respeito, o meu respeito. Eu quero que vocês respeitem a Deus, mas Ele não precisa. O que Deus quer é comunhão com a gente. Uma vida 100% consagrada a Ele. E Ele quer que a gente diga, eis-me aqui, Senhor. Use a minha vida para tua honra e a tua glória. E tudo que será realizado hoje ou daqui 20 anos ou mais, será para a honra e glória do Senhor. Eu tenho 2 ou 3 testemunhos que eu gostaria de compartilhar esta noite sobre pessoas que eu cheguei a conhecer, que disseram aquele sim a Deus. Pessoas que falaram, Ele vai ser o Senhor da minha vida. 3 anos atrás eu estava viajando nos Estados Unidos, fui para uma cidade nas montanhas de Arizona, chamada Prescott. Eu cheguei lá, não conhecia muitas pessoas na igreja, me convidaram para falar primeiramente para uma classe de escola dominical. E depois da classe de escola dominical, um senhor se aproximou e ele falou, quantos anos você está no Brasil? Eu falei, 40 anos. Ele falou, então talvez você conheça uma missionária. Você já teve essa experiência? Às vezes as pessoas dizem, você mora em São Paulo, você já ouviu falar de fulano? E eu nunca ouvi falar, não é? E americanos pensam que o Brasil é um país pequeno, e eles dizem, você vai se encontrar lá com Pelé. Então, eu sim, todo dia me encontro com Pelé, só que eles chamam de Pelé de Pele. Você vai se encontrar com Pele lá, não? E eu digo, talvez, vamos ver. Mas aquele dia, este senhor tinha
uns anos a mais do que eu, ele disse, Brasil. Você já ouviu falar de uma missionária lá, pelo nome de Margarete Burns? Eu falei, doutora Margarete Burns? É. Eu falei, ela é muito querida no Brasil. Ela tem dado sua vida toda no Nordeste. Ela é professora de seminário. Ela tem treinado milhares de seminaristas jovens lá no Nordeste. Ele falou, eu conheço Barbara Burns. E o testemunho que esse irmão compartilhou comigo soa um pouco estranho para nós hoje em dia. Porque o que a Barbara Burns fez não é muito comum hoje em dia. Ele falou quando Bárbara e eu éramos jovens, namorávamos e já estávamos fazendo planos de nos casarmos. Mas um dia a Bárbara veio para mim e ela disse, Deus me chamou para o campo missionário. Você quer me acompanhar e podemos trabalhar juntos como missionários? Ele falou, Deus não me chamou. E eu não sinto que é a vontade dele que eu seja missionário. Ela falou, então, eu acho que nós devemos deixar de namorar. Ele falou, vamos orar e se Deus colocar no seu coração, vamos realmente cortar o namoro e não vamos namorar. E ele falou estas palavras, vendo como Deus tem usado a Bárbara lá no Brasil, eu vejo que ele tinha um plano para a vida dela. E ele falou, eu tenho servido a Deus aqui. Ele casou-se com outra pessoa, conhecia a esposa dele. Mas para nós hoje em dia, dizemos, abrir mão de alguém que amamos e pensamos em casar porque Deus nos chama para outra missão. E para muitos jovens eles vão dizer, eu não entendo. Mas Barbara Burns hoje é uma pessoa realizada. E graças a Deus, aquele irmão também é uma pessoa realizada. Deus os levou por caminhos diferentes. Outra pessoa que eu conheci, e quando estou com estas pessoas que colocaram Cristo em primeiro lugar na sua vida, eu me sinto que eu estou, às vezes, na presença de Jesus Cristo. Não que eles se destacam, não que eles dizem, olha o que eu fiz, mas a gente sente shalom, paz, uma consagração total a Deus. E outra pessoa que eu admiro muito, quando ele era jovem, gostava de jogar basquete. E vocês vão dizer, pastor, você está ficando velho mesmo. Esse não é bola de basquete. Mas eu coloco a culpa no pastor Roberto, porque eu pedi uma bola de basquete e ele encontrou esta bola que diz Futebol Clube São Paulo. Então é uma bola, e minha esposa não me corrigiu. Geralmente ela diz Corinthians, não. Em casa nós mantemos aquela briga, não é? Para animar os ânimos um pouco. E ela é corintiana e eu sou São Paulino. Mas Mas imaginem, todo mundo tem uma boa imaginação. Vocês estão vendo uma bola de basquete aqui, não é? E o Jim gostava de basquete. Esse rapaz ali que está olhando para mim, como é seu nome? Você? Não vi. Abner. Abner, você gosta de futebol? Já jogou basquete um pouco também? Um dia você vai jogar. E talvez você vai ganhar dinheiro e vai ajudar seus pais, não? Brincadeira, Abner. O importante não é jogar nem futebol, nem basquete, é servir a Jesus Cristo. Mas o Gem gostava de basquete.
Quando ele acordava, saía para tentar melhorar no basquete antes de ir para a escola. Quando ele chegava no fim do dia da escola, ele estava lá, sempre treinando para ser um jogador excelente de basquete. E Jim, fiel na igreja, lá em Plano, Texas, nos Estados Unidos. Ele foi para uma campanha evangelística na igreja deles e o evangelista falou: Deus quer ser o Senhor das nossas vidas. E se há uma coisa que vem a ser mais importante na sua vida do que estar 100% consagrado a Deus, coloque aquela coisa do lado e permita que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Jim falou: olha, os meus pecados do passado estão sob o sangue de Jesus Cristo. Eu sei que eu sou um filho de Deus. Mas ele, pensando cada vez mais, disse: olha, aquela bola de basquete está crescendo cada vez mais e está um pouco difícil às vezes conciliar as duas coisas. Eu quero servir a Deus, mas se eu tenho um jogo de basquete, tenho que ir na igreja também. E cada vez mais ele percebeu que a bola de basquete estava tomando um lugar que não deveria tomar na sua vida. E quando Deus pediu de Jim Bond aquela bola de basquete, e é uma pena que Jim não está aqui hoje, um irmão alto, ele disse: eu alegremente dei aquela bola de basquete a ele. Foi uma luta no início, porque eu amava tanto basquete, mas eu alegremente dei para Deus aquela bola de basquete. Os dias foram passando. E um dia Jim disse, Deus voltou a falar com ele. E disse: Jim, eu já percebo, mais ou menos como Deus falou para Abraão sobre Isaac, eu já percebo que na sua vida o que é mais importante é sua vida espiritual. Jim pode tomar de volta aquela bola de basquete e pode jogar, mas nunca deixe que aquela bola de basquete tome o lugar que tomava antes na sua vida. Estão me ouvindo esta noite? Eu falo para não só jovens, alguns adultos que têm permitido um relacionamento, ou uma atitude, ou um compromisso, ou a forma que eles usam o tempo que Deus tem lhes dado, de forma indevida. E aquela coisa vai avolumando, crescendo, e logo aquela bola está criando uma barreira entre nós e Deus. E Deus fala para nós: eu quero que você coloque do lado. Ah, mas Deus, é importante para mim. E Deus diz: eu sei, mas está disposto a abrir mão daquilo? E nós estamos na posição daquele jovem copiloto que ouve o capitão batendo na porta daquele avião, dizendo: deixe-me entrar. E Cristo jamais vai arrombar a porta. Jesus diz: deixa-me entrar. E nós seguramos a chave na nossa mão. Deus nos deu livre arbítrio. E nós podemos decidir: eu vou mandar. Ou podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Entre e tome seu devido lugar. Tu és o capitão na cabine de controle da minha vida. Eu vou ficar aqui do lado direito e o lugar do capitão é lá.
e tu serás o capitão da minha vida. E eu vou dizer sim, Senhor. Sim, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Jim Bond disse, eu tomei de volta a bola, gostei de jogar, mas nunca mais chegou a ser um Deus para mim. Os anos passaram, ele foi para a faculdade Nazarena. Na faculdade Nazarena ele jogou basquete. E na última vez que ele jogou para aquela faculdade, estava saindo do jogo e viu um homem se aproximando. Ele falou, todos nós que gostamos de basquete e acompanhávamos o time Los Angeles Lakers, sabíamos quem era esse homem. O homem que recrutava jogadores para Los Angeles Lakers. E ele se aproximou de mim, eu não sabia onde ele ia, mas finalmente ele chegou e ele me disse, Jim, temos acompanhado o seu jogo de basquete e Los Angeles Lakers tem me autorizado a lhe convidar e lhe dar um contrato para jogar no Los Angeles Lakers. Jim disse, eu já ouvi ele falar, ele disse naquela hora, eu nem falei, vou pensar um pouco, volte a falar comigo daqui uma semana. O Jim disse, eu olhei para aquele homem, agradeci, muito obrigado, seria uma grande honra jogar para Lakers. Jim Bond já tinha jogado no time que foi para as Olimpíadas dos Estados Unidos. E ele disse, seria uma grande honra. Mas Deus me chamou ao ministério. E a semana que vem, quando termino meus estudos aqui na faculdade, estarei arrumando minhas coisas e eu estarei indo para o seminário, porque eu quero me preparar melhor para servir a Deus como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Oh, glória! Glória a Deus mesmo. E Jim disse, sabe, não foi difícil para mim aquele dia olhar para aquele homem que estava me oferecendo um contrato para jogar com Los Angeles Lakers e dizer para ele, olha, eu tenho um compromisso maior. Ele não falou naqueles termos, mas ele disse, eu já tinha decidido. Lá no altar daquela pequena igreja em Plano, Texas, que Jesus Cristo seria o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Então, ao longo dos anos, quando as decisões chegaram, os convites chegaram, era fácil dizer, olha, Deus já me chamou para outra finalidade, outro ministério, outra vocação. O Jim foi para uma igreja grande nos Estados Unidos. Quando estava lá, naquela igreja grande, Deus tocou no coração que Deus queria que ele viesse ou fosse missionário. E Jim falou, eis-me aqui, Senhor. Estou disposto a fazer tudo o que tu queres. E Jim foi para a junta daquela igreja, anunciou para eles, olha, eu gosto, minha esposa e eu gostamos de estar aqui, mas Deus tem nos chamado para ser missionários e vamos ser missionários. E Jim Bond foi designado pela Igreja Nazarena, adivinhem qual país do mundo para ser missionário? Ao melhor país do mundo, Brasil. E chegaram ao Brasil. Estavam aqui pouco tempo, se esforçaram para aprender português e o Jim brincou comigo. Eu aprendi as palavras mais importantes. Churrascaria, cafezinho. Essas palavras que eram importantes para ele. E, de repente, Jim e Sally tiveram que voltar aos Estados Unidos. Foi um dos momentos, ele diria, mais tristes na sua vida. Porque eles vieram prontos para servir e para ficar no Brasil. Eu vi ele logo que ele voltou aos Estados Unidos. Ele falou, não posso explicar, mas Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
Gente, quando os momentos na vida chegam que nós não podemos explicar ou entender, o importante é que naquela hora sabemos quem está no controle da nossa vida. Se somos nós que erramos ou se é Deus que está sempre certo no controle da nossa vida. E Jim continuou servindo como pastor. Depois foi eleito para ser presidente de uma das nossas universidades nazarenas nos Estados Unidos. E depois foi eleito como superintendente geral da Igreja do Nazareno. Ele visitou o Brasil várias vezes, e uma das vezes que ele estava aqui, ele estava em Manaus para o primeiro culto da Igreja do Nazareno em Manaus. E ele falou para Brenda e mim: olha, vocês não podem imaginar a alegria que Sally, a esposa dele, e eu sentimos em estar de volta no Brasil. Estar aqui no Brasil e ver o Rio Amazonas me lembra que a Igreja de Jesus Cristo vai continuar. Às vezes há problemas na vida cristã, mas ninguém para o Rio Amazonas. E ele falou: a Igreja de Jesus Cristo é como o Rio Amazonas, ninguém vai conseguir parar. E esta noite eu quero lhes dizer: se chegamos ao ponto de dizer, Ele é o Senhor da minha vida, Ele terá todo o prazer de sentar na mesa conosco. E Ele vai nos ensinar, e Ele vai nos abençoar. E a vida vai ser uma vida de vitória. Problemas, sim, vamos ter. Mas já sabemos quem é o capitão da nossa vida, o Senhor da nossa vida. E toda honra e toda glória será para Ele. Eu vou encerrar com mais um testemunho rapidinho. Esta bola é enorme em comparação à bola de gude. Vocês imaginam que jovens, crianças hoje em dia não jogam bola de gude, não? Não. Será que alguns entendem o que estou falando quando falo? Ah, que bom, então vou contar mesmo. Você tinha bola de gude guardado, bonitinho. Lembra-se daqueles que parecia óleo de gato? Lembra? E você tinha as bolas de gude favoritos, não é? E quando você jogava, se você perdia, você tinha que colocar as bolas de gude lá para o outro escolher o que ele queria, não é? Era assim que você jogava, não? Ou uma forma parecida? Um pastor da Índia, que também gostava de jogar bola de gude, não é? Contou: eu sempre tinha uma bola de gude